Hoje vamos falar como podemos fazer um bom orçamento, como podemos gerir de melhor forma o salário. Olá a todos, o meu nome é Ariana Nunes e esta é uma colaboração entre o canal Renda Maior no YouTube e o Dinheiro Vivo. De forma a podermos controlar o nosso salário e de maneira a conseguirmos maximizar o nosso dinheiro, existe uma regra muito conhecida no mundo das finanças pessoais, que é a regra dos 50-30-20, criada pela senadora norte-americana Elizabeth Warren. Vamos então conhecer como funciona esta regra. 50% vão então ser destinados para as nossas necessidades. Estamos a falar de pagar renda de casa, despesas da casa, alimentação e tudo que seja essencial para nós vivermos com o conforto mínimo. De seguida, 30% do nosso salário serve para os nossos desejos. Por exemplo, fazer um workshop, comprar um livro, comprar roupa, pagar, por exemplo, a assinatura da Netflix, tudo aquilo que serve para o nosso lazer. E por fim, 20% vão servir então para os nossos objetivos futuros. É aqui que nós devemos alocar o nosso dinheiro para investimentos, para podermos poupar na nossa reserva de emergência ou até mesmo para juntar, para dar como entrada de uma casa. Quando falamos da categoria dos 50%, se nós baixarmos as nossas despesas nessa categoria, nós vamos sentir imediatamente o efeito dessa poupança, porque é para onde vai, de facto, a maior parte do nosso dinheiro. Quanto à categoria de 30% dos nossos desejos, é aqui que normalmente as pessoas tentam fazer poupanças, porque a verdade é que a mesma pode ser mais manipulada. Isto significa que se nós pudermos decidir não jantar fora este mês, provavelmente já vamos ter aqui uma poupança imediata. Enquanto na primeira categoria nós temos então a garantia de ter a nossa segurança básica, na segunda nós vamos ter o nosso conforto no presente, enquanto a terceira categoria serve para o nosso futuro. E já aqui nesta categoria do futuro, ela torna-se essencial para nós, é aquela que nós nunca devemos descuidar, que é isso que vai fazer com que exista a segurança financeira e, obviamente, a concretização dos nossos objetivos. Desta forma, para termos um bom orçamento, eu vou partilhar aqui algumas técnicas que eu utilizei para poder controlar, obviamente, o meu rendimento. Uma das coisas que eu fiz foi então esperar sempre 2 dias antes de comprar qualquer tipo de artigo ou qualquer tipo de coisa que tivesse um valor elevado. Muitas vezes eu achava que precisava mesmo daquilo, mas depois, passado 2 dias, apercebia-me que não era assim tão essencial e desta forma comecei a poupar muito dinheiro, podendo fugir um pouco àquilo que é o consumismo. Adotei também algumas mudanças de hábitos que fizeram-me poupar bastante dinheiro. Antigamente eu ia de carro para o meu trabalho e comecei a utilizar o autocarro e desta forma, com o passe, comecei a poupar muito dinheiro no combustível. Outra técnica foi também utilizar os cartões gratuitos online e que vocês podem criar as contas sem qualquer tipo de custo, em que o cartão também é oferta, para poder ter um sistema de categorias. Isto significa que para o lazer eu tinha um cartão que podia usar gratuitamente, para as minhas despesas da casa tinha, por exemplo, a minha conta à ordem, para despesas relacionadas com outras coisas que eu queria fazer, como por exemplo juntar para uma viagem, eu utilizava outro cartão e desta forma utilizei o sistema dos envelopes, só que em vez de andar com envelopes na rua com dinheiro vivo, eu andava então com estes cartões que tinham um limite, que era aquilo que eu estipulava mensalmente para gastar, e sempre que atingia esse limite já não gastava mais, permitindo-me controlar, obviamente, as minhas despesas. Como não podia deixar de ser, também não posso deixar de referir que para controlar o nosso dinheiro e para termos um bom orçamento, temos que ter uma folha de Excel ou uma app, uma aplicação que nos ajude a ver para onde está a ir o nosso dinheiro e podermos desta forma controlar todos os euros que entram na nossa conta bancária. E por isso, poder esquematizar tudo num fecheiro e ir controlando o mesmo significa saber por onde é que anda o nosso dinheiro. Lidar com o dinheiro muitas vezes também significa perceber, obviamente, a nossa psicologia, entendermos aqui as nossas necessidades, objetivos e ter autocontrole. Portanto, é importante também termos também noção de quanto é que nós ganhamos, por exemplo, à hora para podermos comprar algo. Quantas horas eu preciso trabalhar para poder comprar aquilo? Isto muitas vezes dá-nos a percepção correta do nosso tempo e daquilo que neste momento aquele tipo de artigo nos vai custar. E por fim, como última dica, aquilo que eu sugiro que todos possam fazer é pagarem-se a vocês próprios primeiro. Isto significa que assim que receberem o salário devem colocar aqueles 20% que Elizabeth Warren indica para poderem depois viver com o restante. Só assim vocês vão conseguir viver abaixo das vossas possibilidades, podendo desta forma garantir um futuro. Espero que tenham gostado deste vídeo, já sabem, eu encontro-vos no próximo.